Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você já saiu de uma consulta de audiologia com um laudo na mão, olhando para ele e pensando isso aqui tá em outra língua, então você está no lugar certo. Hoje a gente vai decifrar juntos o que cada um daqueles termos técnicos realmente quer dizer. Olha só essa frase. Já viu algo parecido? Parece super complexo, né? Mas pode acreditar, essa frase é o nosso quebra-cabeça de hoje e a gente vai montar ele junto, peça por peça. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Mas a boa notícia é que por trás de toda essa linguagem técnica existe uma lógica bem clara. E é exatamente essa lógica que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Pensa assim, um diagnóstico audiológico completo é como se fosse a solução de um mistério. Ele não é uma coisa só. Na verdade, ele é a união de várias pistas que, quando a gente junta, contam a história completa da audição de uma pessoa. E essas pistas são basicamente esses 4 componentes aqui: o tipo, o grau, a configuração e a lateralidade. Se a gente entende o que cada um significa, o diagnóstico inteiro passa a fazer sentido. Então vamos começar pela primeira peça para ver como tudo se encaixa. Bom, a nossa primeira pista é o tipo. É esse termo que vai dizer para o fonoaudiólogo onde, exatamente no sistema auditivo, a dificuldade está. É o ponto de partida de tudo. Existem 2 tipos principais. A perda condutiva é como se tivesse um bloqueio no caminho do som, sabe? Lá na orelha externa ou na média. Já a perda neurosensorial, o problema é mais interno, lá na central de processamento do som, que é a orelha interna. Para saber qual é qual, o profissional mede uma coisa chamada gap aéreo-ósseo. Pensa assim, é a diferença entre como o som viaja pelo ar e como ele viaja direto pelos ossos do nosso crânio. Se essa diferença é grande, opa, sinal de bloqueio, ou seja, perda condutiva. E claro, às vezes o problema pode estar nos 2 lugares ao mesmo tempo, e aí os especialistas chamam isso de perda auditiva mista. Simples assim, ela junta um pouquinho de cada um dos 2 tipos. Ok, então a gente já sabe onde está o problema. A próxima peça do nosso quebra-cabeça é o grau. Ele serve para quantificar, para medir a intensidade dessa perda, ou seja, o quão severa ela é. E para isso, existe essa escala oficial da Organização Mundial da Saúde. O número que aparece ali em decibéis, o dB, representa o som mais baixinho, mais suave que uma pessoa consegue ouvir. Só para você ter uma ideia, um sussurro fica ali por volta dos 30 decibéis. Então a lógica é simples: quanto maior o número no laudo, mais alto o som precisa ser para ser percebido. E olha só que curioso, esse critério ficou mais rígido há pouco tempo. Até 2017, a OMS considerava como audição normal quem ouvia abaixo de 25 decibéis. Hoje, para ser considerada normal, a média tem que ser menor que 20 decibéis. Isso mostra que a atenção aos níveis mais sutis de perda auditiva aumentou bastante. A nossa terceira pista é a configuração. Pensa nela como o desenho, o formato que a perda auditiva faz no gráfico do exame. É ela que vai mostrar se a dificuldade maior é com sons graves, com sons agudos, ou se é mais ou menos igual para tudo. Uma configuração horizontal, por exemplo, quer dizer que a perda é praticamente a mesma tanto para os sons graves, mais grossos, quanto para os sons agudos, mais fininhos. O desenho no gráfico fica parecendo uma linha reta na horizontal. Já a configuração descendente, que é uma das mais comuns, parece uma rampa caindo. Nela, a pessoa ouve melhor os sons graves, mas a audição vai piorando conforme os sons vão ficando mais agudos. É por isso que sons como o canto de um passarinho ou vozes de crianças podem ser mais difíceis de ouvir. E aí a gente tem o padrão ascendente, que é o contrário, e bem menos comum. Aqui, a dificuldade é maior com os sons graves, tipo o motor de um carro ou vozes masculinas bem profundas. A audição vai melhorando conforme os sons ficam mais agudos. Muito bem, agora que a gente já investigou todas as pistas separadamente, chegou a hora de juntar todas as peças e, finalmente, resolver aquele mistério lá do começo. Olha só como tudo se encaixa agora. Neurosensorial diz que o problema está na orelha interna. Moderado define a intensidade. Horizontal descreve o padrão, que é igual para graves e agudos. E, por fim, bilateral indica que afeta os 2 ouvidos. E simétrica confirma que o impacto é praticamente idêntico nos 2 lados. Viu só? Quando a gente quebra a frase em pedacinhos, aquela linguagem que parecia super complexa, quase intimidadora, se transforma numa descrição bem clara e detalhada de uma experiência auditiva. Não é mais um código secreto, é um mapa. Certo. Agora que a gente já entendeu o quê, vamos para a pergunta talvez mais importante. Tá, e daí? Por que ter todo esse nível de detalhe em um diagnóstico realmente importa na prática? Porque a precisão
Aqui é tudo. Um diagnóstico exato é o primeiro passo, porque a solução para uma perda condutiva, por exemplo, é totalmente diferente da solução para uma perda neurosensorial. Aquele laudo detalhado não é só um relatório, ele é o GPS que vai guiar para o tratamento correto. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. No fim das contas, um diagnóstico não é só um monte de dados num papel. Ele é a chave para a gente entender uma experiência que é profundamente pessoal. E é o primeiro passo para se reconectar com todos os sons do mundo ao nosso redor.